eu baixo, ó, gravação foi iniciada. Deixe todos saberem que estão sendo gravados. Então, a partir desse momento, vocês estão sendo gravados. Quem não concordar, por favor, retire-se. Quem concordar, os demais que concordarem, permaneçam como estão. Pessoal, eu faço assim, ó. A aula termina, né? Depois é gerado um link para assistir essa aula gravada. Mas como não são todos que conseguem acessar, precisa dar permissão, tem uma chatice aqui no Teams, aí eu faço o download, jogo no YouTube e mando o link no YouTube para vocês assistirem depois, tá? Então, provavelmente eu faça isso daí amanhã de tarde ou segunda-feira, para vocês assistirem o link de gravação. Então, já está sendo gravado. Vou fazer o seguinte, vou interromper minha câmera para vocês não verem eu fazendo minhas caretas enquanto eu dou aula. Muito engraçado quando deixa a câmera aberta, depois eu assistia as gravações, eu sou uma piada. Os alunos que não se ligam, mas dá para fazer vários memes de eu mesma. Então vamos desligar aqui, o arquivo já está na tela, todos estão vendo. E iniciamos nosso. Peraí que eu vou só buscar minha água que não, a água não subiu, só veio o café. Pronto, agora estou munida de todas as minhas ferramentas. Bom, meu povo, a aula de hoje, então, ela é só teórica, na verdade, na no dia 9 de novembro, nós temos ali uma prática que vai contemplar todas essas informações ali sobre oscilações e ondas. Então, hoje eu acredito que a gente evolui mais um pouquinho ali a respeito sobre esse assunto. E semana que vem é feriado, né? O dia 2 de novembro não teremos aula. E no dia 9 a gente finaliza esse conteúdo de ondas. Aí vão restar apenas uma, duas, 3 semanas para a gente finalizar o nosso plano de ensino como um todo. Nós já estamos nos encaminhando aí para os finalmente. Em relação às notas, pessoal, eu acho que eu só tá pendente as notas que foram entregues pelo e-mail. Tenho que me organizar aí para separar os trabalhos que foram enviados. Algumas coisas eu já lancei nota. Então, assim, não se preocupe, no final dá tudo certo. Beleza? Onde é que eu dou o zoom aqui? Aí, melhorou. Então, é o seguinte, vou recapitular, até porque Luiz não estava presente na aula da semana passada, nem a Eduarda, né? Então, vou dar uma revisadinha aqui. Cadê minha caneta? E aí, pessoal, que eu perdi minha. Não é aparecer aqui. O que aconteceu? Não. Ah, aqui apareceu. Pretinho.
Então, tá. Semana passada, para quem não estava presente, então a gente começou a falar sobre ondas. Nós falamos sobre os tipos de onda, né? São alguns tipos de onda, as ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas, as ondas de matéria. Poderia ter adicionado aqui as ondas gravitacionais, mas eu ainda não tenho conhecimento para falar sobre esse tipo de onda, né? Eu coloquei apenas essas três. No entanto, o nosso conteúdo aqui, ele está reservado para essa parcela aqui, as ondas mecânicas, né? Lembrando que nós estamos estudando o movimento. As ondas mecânicas, elas são governadas pelas leis de Newton, então a gente consegue ainda dar continuidade ao nosso estudo do movimento, falando sobre essas ondas. A parte de ondas eletromagnéticas, a gente vê lá em Física 3, pessoal que é da elétrica vê na parte de eletromagnetismo, né? Então é algo mais específico. E as ondas de matéria, que são ondas que são associadas com elétrons, prótons e outras partículas elementares, a grande maioria de vocês acaba não vendo, né? A gente vai falar sobre elétron, próton, esse tipo de onda apenas na física 4, que, se não me falha a memória, é apenas a engenharia da computação que tem. Então, a gente fala aqui das ondas mecânicas e a onda em uma corda esticada, ela é o exemplo mais simples que nós temos de uma onda mecânica. Então, nós vimos aqui o que que era o pulso, lembrando que o pulso é o deslocamento brusco produzido sob uma corda. Então, também falei para vocês que esse pulso ele consegue só se propagar de uma posição para outra, aqui como está nessa figura, né? Somente porque a corda está sob tensão. E lá no finalzinho da aula da semana passada, a gente viu como é que a velocidade depende da tensão e também das características dessa corda, tá? Então, o pulso, ele é considerado como uma onda. Essa onda aqui nós chamamos de onda progressiva, progressiva porque ela se desloca de uma posição para outra. Esse slide aqui no PowerPoint é um gifzinho animado, mostra que as ondas em uma corda elas podem ser comparadas a um movimento harmônico simples, porque se eu observo esse elementozinho de corda aqui, e conforme a onda vai se propagando, né, nessa direção, esse elementozinho ele sobe até uma posição máxima e depois ele desce até uma posição máxima também negativa, né, tendo aqui a origem zero. Então, essa oscilação, né, para cima e para baixo se assemelha a um movimento harmônico simples, algo que nós estudamos, né, já nessa unidade. E para estudar melhor, nós vamos considerar uma corda ideal, ou seja, uma corda que é muito longa e não tem forças dissipativas. Então, esse meu pulso, ele consegue percorrer, eu consigo fazer análise sem que haja perda de energia aí devido ao atrito, por exemplo, tá? Falamos sobre a equação. Opa, ainda temos aqui que é importante. Com relação à forma de onda, nós vamos ter ondas transversais, aonde aqui para analisar eu preciso verificar sentido de propagação dessa onda, sentido de oscilação de um elemento da onda. Então, toda vez que o meu sentido de propagação é diferente desse de oscilação, ou aqui está oscilação e vibração, né? A onda ela é considerada transversal. Então, uma onda no mar é uma onda transversal, uma onda, deixa eu ver o que mais. Uma onda sísmica é uma onda transversal, tá? É, sempre a direção de propagação ela é perpendicular à oscilação. Agora, as ondas longitudinais, nós temos que a direção de propagação para cá é igual à de oscilação. Então, se eu pego o elementozinho nessa corda e esse pulso que está sendo propagado nesse sentido, esse meu elemento vai vir para cá
e vai vir para cá, né? Então, oscila nesse MHS na mesma direção da propagação. Então, por esse motivo, nós temos ondas longitudinais. A onda sonora é uma onda longitudinal. A onda em uma mola, né, é uma onda longitudinal também, certo? E aí a gente falou sobre a equação do deslocamento. Já vou pegar a equação mais completa. A equação do deslocamento, nós vimos que depende de duas variáveis aqui. A equação do deslocamento depende da posição e depende do tempo, né? Aqui, pessoal, a gente pode ter, se ela depende tanto da posição quanto do deslocamento, eu posso ter um gráfico que é do deslocamento em relação à posição X, ou eu posso ter um gráfico que é em relação ao instante T. Geralmente, para a gente fazer a análise, a gente pega o gráfico da posição do deslocamento em Y em relação à posição X, como está aqui. E esse T é um instante, é uma fotografia. Fui lá e paralisei a onda para fazer a análise dela em relação à posição. Geralmente a gente diz assim, então no instante T igual a zero, no início do movimento. Fui lá e congelei. Quem é que está no lobby aqui para eu entrar? Para eu adicionar. Lucas Fernando. Aí, voltou. Certo? Então, a gente tem um instantâneo dessa onda para fazer a análise, e essa análise é feita em relação ao deslocamento, em relação à posição X, tá? E como é uma onda senoidal, nós vamos ter que o deslocamento vai ser igual ao deslocamento máximo aqui, que é a amplitude, seno de kx menos ômega t, mais φ, mais a constante de fase. Φ, ômega, número de onda e amplitude são constantes, são valores constantes que têm suas unidades, né, no sistema internacional. Metro, radiano por metro, radiano por segundo e radiano, tá? Então, essas são as unidades. E cada uma dessas letrinhas aqui representa uma grandeza física e tem a sua importância. Então, por exemplo, aqui, o YM é o valor máximo, a amplitude que essa onda vai ter, que vai ser a nossa crista, a posição da nossa crista, né, em relação a Y. Então, aqui eu tenho YM, que pode ser um valor positivo, ou aqui, um menos YM, tá? Então, nessa posição aqui e nessa posição aqui. Positivo, então aqui para cima maior que zero, e negativo abaixo da origem, né? Menor do que zero. Então, isso é a nossa amplitude. O número de onda K aqui, ele representa, não é constante de mola, né? Como nós estávamos vendo lá em oscilações, mas ele representa quantos comprimentos de onda eu tenho em em uma em um espaçamento angular ali de 2π radianos. Então, esse K aqui, ele é calculado por 2π dividido por lambda. E o que é o lambda, pessoal? Deixa eu pegar o... Quando eu quero, não aparece. O lambda, ele vai ser o comprimento de onda, que é a distância da repetição de duas ondas, da forma da onda, perdão. A gente pode verificar isso aqui como sendo a distância entre duas cristas, então isso aqui é o nosso lambda, ou a distância entre dois vales, que é o nosso lambda também, ou a distância da repetição da forma de onda. Então, se eu pegar, por exemplo, esse ponto, a minha onda começa a se repetir aqui.
Não, desculpa, aqui. Eu risquei demais. Ela começa a se repetir aqui, ó. Então, iniciou, aqui ela começa a se repetir. Então, esse distanciamento aqui também representa um comprimento de onda, tá? Então, a constante K depende desse lambda, 2π dividido por lambda. O ômega já é conhecido da gente, né? O ômega 2π vezes a frequência, e a frequência é o inverso do período, 1/t, e a constante de fase, ela vai nos fornecer a informação do deslocamento da onda. Aí eu peço que vocês olhem aqui. Deixa eu pegar, se eu tenho outro gráfico aqui. Vou pegar esse gráfico aqui para explicar a constante φ. Como é que eu fiz para dar zoom aqui antes? Não era para ser tanto. Então, vejam só. Se eu olhar para minha onda verde, né? Vamos falar sobre o φ aqui, constante de fase φ. Esse meu gráfico é um gráfico de y em função de x na onda em t igual a 0. Então, eu congelei o início do movimento dessa minha onda. Todo mundo consegue entender aí quando eu falo isso, pessoal? Eu congelei essa minha onda no instante t igual a 0. Então, olha só, a minha onda verde, essa minha onda verde, se o meu instante, a equação de onda é y de x e de t é igual ym seno de kx menos ômega t mais φ, certo? Essa é a nossa equação de onda. Então, se eu tenho que esse meu gráfico aqui é para t igual a 0, isso daqui vai ser 0. X igual a 0, então, nessa posição aqui, se x é igual a 0, isso aqui é igual a 0. Então, a minha constante de fase φ aqui tem que ser igual a 0. Por quê? Porque nessa posição aqui, em x igual a 0, o deslocamento dessa minha onda verde é 0. Então, eu tenho que ter qual é o número, qual é o ângulo, ou qual é a fase que o seno é igual a 0. Então, seno seno de 0, né? Tá seno de 91. Seno de 0 é 0. Então, a constante de fase para minha onda verde aqui, φ, é igual a 0. Já para minha onda laranja, é um laranja, vermelho aqui? Não, é laranja, vermelho é a setinha. Para minha onda laranja, em x igual a 0, o meu deslocamento, ele é negativo, mas é diferente de 0. Então, para minha onda laranja, a minha constante φ aqui, ela é diferente de 0. E aí, é um valor que geralmente é informado, né? π/2, π/3, 3/4 de π radiano, enfim. Ou seja, vai representar esse deslocamento, tá? Esse deslocamento que a gente tem aqui uma em relação à outra. Então, isso daqui vai ser a nossa constante de fase, ou que é o equivalente ao que nós temos aqui, uma constante de fase φ, tá? Aí eu posso dizer, por exemplo, que essa onda laranja, ela está adiantada em relação à onda verde. Está adiantada de uma constante de φ aqui conhecida, que geralmente vai ser fornecido, tá? Então, voltamos lá na nossa equação. Ym é a amplitude, K é o número de onda,
ômega é a frequência angular e φ é a constante de fase. Beleza? Tranquilo até aqui? Sim, professora. Show. E aí, Também. pessoal, se nós estamos falando de uma onda progressiva, uma onda que se desloca de uma posição para outra, nós finalizamos a nossa aula falando sobre a velocidade. Então, a velocidade, pessoal, sai da derivada da posição em relação ao tempo, mas se eu derivo a equação y aqui, se eu derivar essa equação, eu vou ter uma velocidade em y, que é a velocidade do movimento harmônico simples. Já conhecemos isso, já calculamos na unidade passada. Então, eu vou derivar somente a parte que depende de x. Deixa eu pegar lá em cima. Só vou derivar essa parte aqui, que é a fase que depende de x. Fazendo a derivada, a gente encontra essa equação aqui. V igual a lambda vezes F. Essa equação é a equação de velocidade da propagação de onda. Ela é válida para qualquer onda, seja uma onda mecânica, uma onda eletromagnética ou uma onda de matéria, tá? Só depende do comprimento de onda e da frequência. E a frequência, ela é fornecida, né? Ela é determinada pelo que está formando essa onda. Então, V igual a lambda vezes F. Aí, como nosso exemplo é uma onda na corda, nós também deixamos essa velocidade em função de algumas características dessa corda. Então, eu fiz ali a demonstração, né? E nós chegamos que a velocidade da onda depende da raiz quadrada da tensão. Então, esse tal aqui é a tensão dada em newtons, a qual essa corda está sujeita. E o Mi aqui é a massa específica linear, tá? Então, massa específica linear. Se eu quero calcular o Mi, eu vou dividir a massa da corda pelo comprimento dela. E é dado em quilograma por metro, tá? Aí, essa onda, ela depende das características da corda, uma onda mais densa, uma onda menos densa, a velocidade é afetada aqui pelo inverso da raiz quadrada desse Mi. E aí, nós finalizamos nossa aula. Então, em 20 minutinhos aqui, a gente recapitulou, dei uma visão geral para os que não participaram da aula, sobre o que nós vimos na aula de sábado passado. Hoje nós vamos falar de reflexão e transmissão de ondas, e também vamos falar no princípio de superposição, como é que a gente aplica para ondas que estão se propagando em uma mesma direção e também em sentidos opostos. Nossa meta de hoje é chegar a este. Ixi, é longe? Meu Deus, vamos dar aula até meio-dia. Até esse exemplo aqui. Exemplo 11. Quantos slides foram? 60. Meu Deus, 60 de 70. Então, a nossa meta é chegar no slide 60. Partindo do slide 28. Meu Deus, estou exagerada hoje. Alguém me segura. Não, mas é bem tranquilo, tá, pessoal? Pois bem, falaremos de reflexão e transmissão de onda.
Na aula de laboratório, que vai ser no dia 9, a gente vai ver vários exemplos também aqui de reflexão e de transmissão de onda, visualmente, né? Porque aqui as minhas figuras, elas são estáticas, a gente não consegue observar muito bem o que está acontecendo. Mas lá no laboratório vai complementar bastante isso daqui, tá? Então, a gente vê primeiro a teoria, depois vê ali o que está acontecendo na prática. Ok? Então, o seguinte, pessoal, vou trocar de cor aqui, pegar um azul. Considere um pulso na corda, né? O nosso famigerado pulso aqui. Então, o pulso está se deslocando em uma corda que está sob tensão, está preso, tá? Então, se a gente considerar esse pulso, quando esse pulso ele alcança uma fronteira, parte ou todo o pulso ele é refletido. O que não é refletido, pessoal, nós chamamos de transmitido ou refratado, tá? E quando nós temos isso acontecendo, em relação a essa fronteira aqui, nós vamos ter algumas situações, alguns casos. O nosso primeiro caso é uma fronteira fixa, que não se move, algo rígido. Então, olhem aqui para essa primeira figura. Eu tenho um pulso se deslocando, né? Um pulso progressivo que se desloca com uma velocidade. Quando ele alcança essa barreira aqui, que é fixa, rígida, não se move, ele vai ser totalmente absorvido, como nessa situação aqui. Então, em um instante, eu não vou ter nenhuma onda sendo observada, nenhum pulso sendo observado, e ele é totalmente refletido. Então, ele volta, né? Volta refletindo todo ele. Quais são as características desta situação? A minha onda, ela retorna com a mesma amplitude, com a mesma frequência angular, mesmo comprimento de onda, se fosse uma onda completa, né, teria o mesmo comprimento de onda. No entanto, ele volta invertido. Então, aqui, se eu tenho uma amplitude positiva, um pulso ascendente, ele volta invertido, descendente, certo? E isso acontece toda vez que a nossa barreira ela é rígida, ela não se move. Diferente de quando eu tenho uma barreira móvel. Aqui eu tenho um anel, esse anel ele consegue deslizar por essa barra livremente, então ele sobe e desce. E quando o meu pulso, né, esse mesmo pulso, ele atinge essa barreira, o que que vai acontecer? Esse meu anel aqui, ele vai fazer um movimento harmônico simples. Ele vai subir até minha amplitude máxima aqui, meu YM, e depois ele vai descer. Então, nesse movimento de sobe e desce, faz com que o pulso ele retorne, ele seja totalmente refletido. No entanto, ele retorna com as mesmas características, mesma amplitude, mesma velocidade, mesma frequência angular, né? Todas as características do meu pulso inicial, e ele volta da mesma forma também. Se o meu pulso é ascendente, ele volta ascendente, ou seja, ele não é invertido, tá? Isso acontece, é o nosso segundo caso de reflexão, quando a minha barreira ela é móvel. Agora eu tenho os casos de reflexão e transmissão, e para isso a gente vai pegar aqui de exemplo um pulso que está se deslocando em uma corda mais fina, então o pulso incidente ele está na corda mais fina e ele passa para uma corda mais grossa. O que que tem aqui? Vamos chamar de A e B. Então, a densidade dessa minha corda, ou a massa específica linear de A, ela é menor que a massa específica linear em B. Ou seja, essa fronteira aqui, pessoal,
ela não é nem rígida, nem móvel, nem totalmente rígida, nem totalmente móvel. Ó, a Fernanda se juntou a nós. Seja bem-vinda, Fernanda. Então, Bom dia. bom dia. Tava preocupada com você, não te vi essa semana? Eu nem fui para aula essa semana. Ah, aí, ó, o Alisson tava querendo passar pano para você, ele disse que tava muito corrido. Tu não foi na aula? Olha só. Pois bem, então seja bem-vinda. Vamos continuar aqui. Então, aqui, pessoal, nossa fronteira não é nem rígida nem móvel. Dessa forma, nós teremos um pulso que ele é transmitido, então ele continua o seu movimento aqui, e parte dele vai ser refletido. A reflexão, ela vai ter a mesma característica, né? Uma vez que aqui é uma barreira que é mais rígida do que móvel, então ele vai ser refletido invertido, tá? Então ele volta invertido. E o refratado não, o refratado ele continua com as mesmas características em partes, né? Porque os dois pulsos, tanto o refletido quanto o refratado, têm amplitude menor, tá? Então a amplitude é quase como se fosse dividida. Agora, se eu tenho o contrário, se o meu pulso incidente está numa corda que a massa específica linear aqui é maior que a segunda corda, ou seja, uma corda mais grossa passa para uma corda mais fina, agora a nossa barreira aqui vai ser mais móvel do que rígida, certo? Então, ele volta, uma parte é refletida, outra parte ela é transmitida. Minha figura não está favorecendo aqui, mas ambos os pulsos aqui têm amplitude menor, tá? Então, eles voltam com uma amplitude menor do que o pulso incidente. Mas todos eles continuam, né? Se o meu pulso incidente ele é positivo, ele é ascendente, tanto o pulso refletido quanto o refratado, eles vão ser ascendentes, vão ser positivos, certo? E o nosso último caso, só quando eu tenho duas cordas com as mesmas densidades, né? Só muda aqui uma corda para outra. Então, aqui o meu Mi-A é igual ao Mi-B. Então, aqui, pessoal, a minha fronteira vai ser como se não tivesse fronteira. Então, este pulso que alcança a fronteira, ele é totalmente transmitido, totalmente refratado. E também a minha figura não está ajudando, mas ele tem a mesma amplitude. Então, o pulso resultante tem amplitude igual ao pulso incidente. Certo? Isso daqui, pessoal, uma aplicação são os exames de imagem, por exemplo, o ultrassom. Como é que funciona um ultrassom? Ondas de alta frequência são transmitidas através do corpo da mãe, refletem aqui na pele do bebezinho. Então, vem uma onda incidente, reflete, dependendo ali da minha onda, uma parte é transmitido, né? Outra parte ela é refletida. Então, esses pulsos que são refletidos, eles são organizados em um sistema e daí tem a formação da imagem. Tá? Então, esse aqui é um exemplo mais simples que a gente tem. Só que aqui estamos falando de ondas eletromagnéticas, né? Então, não são ondas mecânicas. E quando isso acontece, pessoal, quando eu tenho a reflexão, deixa eu só voltar rapidinho aqui nessa figura. Por exemplo, aqui, quando eu tenho vários pulsos sendo enviados em uma corda ou em em outro meio, se eu pegar esse ponto aqui, ó, quando esse pulso refratado ele chega aqui nessa extremidade, a gente viu que ele vai ser refletido também. Então, se eu tenho vários pulsos
se propagando, pessoal, eles vão interferir entre si. E aí a gente tem a nossa superposição de ondas. Então, aqui está o exemplo de interferências, né? Duas fotos de interferências, são ondas na água. Aqui as ondas, elas são ondas que se propagam em todas as direções. Ondas, meu Deus, não é onda plana, é onda circular. Me deu um branco aqui. E que se eu observo, deixa eu dar um zoom aqui para eu mostrar umas coisas aqui para vocês. Se eu pegar essa onda aqui, opa, eu tenho algumas características, né? Então, essa minha onda é uma onda circular, aonde essa parte brilhante aqui representa as cristas, certo? Minha amplitude positiva, e essa parte escura aqui representa os vales. Se eu tenho essa informação, ó, essa distância aqui é um comprimento de onda, ou essa distância aqui entre dois picos, ou entre dois vales, é o nosso lambda, é o nosso comprimento de onda. E aí, pessoal, que se eu tenho essa onda aqui interferindo com essa onda aqui, nós vamos ter um padrão de interferência. Eu vou ter locais onde essas ondas elas vão somar a sua amplitude, eu vou ter uma amplitude máxima, e regiões onde a soma ela é igual a zero. Então, eu vou ter um local onde eu não tenho onda alguma, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se vocês, eu vou desenhar em vermelho para ficar diferente. Vou pegar aqui, ó. Tenho uma crista. Nessa região que eu deveria ter, é o nosso padrão de interferência. Aí eu não tenho, que é igual a zero. Aqui eu vou ter outra crista, aqui eu não vou ter crista. Então, é como se eu formasse regiões onde eu tenho minha amplitude e regiões onde eu não tenho. Como se fosse assim. Interferências construtivas, interferências destrutivas, tá? Então, é isso que acontece quando duas ondas simultâneas se propagam em uma mesma região. E aqui nós temos duas pedrinhas sendo jogadas na água também, ó, formam o mesmo padrão. Nossa interferência vai estar nessa região aqui, ó, onde elas se encontram, tá? O que diz o princípio de superposição? Ele vai me dizer o seguinte, que ondas superpostas se adicionam algebricamente para produzir uma onda resultante. Então, aqui, ó, quando eu tenho dois pulsos se movendo, vou chamar de pulso A e o pulso B. Então, eles estão se movendo, uma hora eles vão se encontrar. Então, aqui, ó, nesse encontro, essa linha pontilhada representa o meu pulso B, essa outra linha pontilhada representa meu pulso A. A linha verde contínua, e essa daqui é o meu pulso resultante, que vai ser o A mais B. Daqui, pessoal, o que a gente precisa tirar aqui desse slide, que é informação importante? Que quando os dois pulsos se encontram, há uma superposição e ocorre a interferência. Após essa interação, os dois pulsos continuam seu caminho como se nunca tivessem interagido. Então, interagiu, voltou para o seu movimento normal, como se nada tivesse acontecido. Não ocorre mudança na amplitude, não ocorre mudança na frequência, na velocidade, nada. Permanece como se nada tivesse acontecido. E aí, temos duas situações.
Se as ondas estão se propagando, se elas são ascendentes, nós vamos ter uma interferência construtiva. Agora, se uma tem amplitude negativa e a outra tem amplitude positiva, aqui seria uma diferença de fase entre elas igual a zero, aqui uma diferença de fase entre elas igual a π radianos, 180 graus. Então, aí elas vão se anular, né? A interferência ela é totalmente destrutiva, não tem a formação de pulso algum. Independente se a minha interferência é construtiva ou destrutiva, no final, né, após a interação, elas continuam, os pulsos continuam se movendo como se nada tivesse acontecendo, tá? E aí que, se eu estou dizendo que as ondas superpostas se adicionam algebricamente, se eu quero descobrir a equação dessa onda resultante aqui, meu y', ele vai ser a soma do y1, a equação de onda do pulso 1, mais o y2, que são funções da posição e do tempo. Então, o y', deslocamento resultante, é o deslocamento da onda 1 mais o deslocamento da onda 2. Tranquilo, pessoal? De boa? De boa, professor. Show! Tranquilo. Então, agora a gente vai analisar o seguinte, porque se eu tenho dois pulsos se propagando e interagindo, eu vou ter essa situação aqui, essa situação aonde eles estão se propagando em sentidos opostos, ou vou voltar lá em cima numa figura que eu já usei, onde é que ela tá? Meu Deus, aqui. Ou pode acontecer nessa figura aqui, ó. Tô sem o meu mouse, daí com a mesa eu não consigo fazer alguns comandos. Ou pode ser aqui, né? Mandei um pulso, depois mandei o outro. Ou um pulso, ele foi lá, se propagou, refletiu na mesma direção do outro pulso. A gente tem essas duas situações acontecendo. Então, aqui eu já falei para vocês que em relação uma à outra, elas estão defasadas, né? Ou melhor, eu disse que estava adiantada. A laranja está adiantada em relação à verde. Se eu for colocar a equação de onda, meu y1 e o meu y2 aqui, ó, meu y1 seria quem? Lembrando que um é verde, ó, vou colocar aqui. Um é o verde, 2 é o laranja. De vermelho eu não gosto, deixa eu trocar de cor. Então, meu y1, a gente já viu que a fase é zero, né? Opa, não é x e y, é x e t. Fiz no automático. X e de t. A minha equação vai ser ym seno de kx menos ômega t mais zero. Minha constante de fase é igual a zero. E a outra se difere com a constante de fase. Então, a equação fica ym seno de kx menos ômega t mais o φ. Certo? Então, as diferenças aqui, a diferença, melhor dizendo, é apenas a constante de fase, o φ. Dito isso, pessoal, eu tenho que lembrar de levar essa figura lá para baixo. Dito isso, quando a gente vai fazer a soma, né, lembrando que a gente tem que somar o y1 e o y2. Eu vou somar ym seno de kx menos ômega t, que é o meu y1, mais ym seno de kx menos ômega t mais φ.
Então, lembrando que ambas têm a mesma frequência angular, mesmo ômega, mesmo K, que é o número de onda, mesma amplitude e ambas caminham no sentido de x positivo, né? O sinal algébrico aqui indica que menos indica que ela se propaga no sentido positivo. Aí o que eu vou fazer? Vou resolver isso daqui. Tranquilo? Para vocês resolverem essa soma? Para resolver essa soma, eu vou ter que lembrar da relação que seno de alfa mais seno de beta, 2 vezes o seno de alfa mais beta, vezes o cosseno de alfa menos beta. Alfa e beta são as fases. Esse aqui seria o meu alfa. Esse daqui seria o meu beta. Substituo o alfa aqui, substituo o beta aqui, aqui e aqui. Faço as relações e a gente encontra o seguinte, que o meu y', a equação da onda resultante, é 2 vezes a amplitude, vezes o cosseno de meio da constante de fase, vezes o seno de kx menos ômega t mais meio de φ. Essa é a equação gigantona aqui, tá? Ela é gigante, pessoal, mas a gente divide em 2 termos. O termo da amplitude resultante, que é 2 vezes a amplitude cosseno de meio de φ, e o termo oscilatório, seno de kx menos ômega t mais meio de φ. O que nós estamos interessados é como é que vai ser o padrão de interferência. Se vai ser construtivo ou se vai ser destrutivo, como é que vai ficar a amplitude dessa onda resultante. Então, nós sempre vamos olhar para essa parcela aqui. A outra parcela acaba nem sendo utilizada. Então, essa parcela aqui é o meu y' m. Essa expressão é válida para ondas que se diferem apenas na diferença de fase, logo, de mesma amplitude, mesma frequência angular e caminhando no mesmo sentido. E aí que nós temos algumas situações. Vou pegar aqui. Algumas situações. Deixa eu dar o zoom. Desculpa. Opa, não quer dar zoom agora? Foi. Vamos pegar algumas situações aqui para a gente analisar, pessoal. Nessa primeira situação aqui, vocês conseguem perceber que eu tenho uma onda vermelha e uma onda azul? E essas duas ondas, elas estão se propagando juntas, estão simultâneas aqui. Logo, a fase, a minha constante de fase φ é igual a 0. Estou falando para vocês o seguinte, que eu estou interessado no meu y' m. E essa expressão é 2 vezes o y'm, que multiplica o cosseno, perdão, estava escrevendo seno, mas não é seno, o cosseno de meio de φ. Se o nosso φ é igual a 0, a gente vai ter o seguinte, y'm igual a 2 vezes a amplitude vezes o cosseno de meio vezes 0. Meio vezes 0 é 0. Cosseno de 0 é igual a 1. 1 vezes 2 vezes a amplitude, 2 vezes a amplitude. Então, aqui embaixo, né, nessa setinha, essa amplitude resultante, que é igual ó, ao pulso verde, a onda verde aqui, ele vai ter o dobro. Aqui, ó, se eu pego, aqui é 2 vezes a amplitude. Se a minha onda inicial tem 2 metros,
e está interagindo com uma outra onda que tem 2 metros também, só está com uma diferença de fase igual a 0, ali no final a gente vai ter 8 metros, o dobro. Já não é a mesma coisa para essa minha segunda situação aqui. O meu azul é positivo, tem amplitude inicial, né? Se eu olho para o início do meu movimento, meu YM é positivo, e aqui meu Y é negativo, menos YM, e aqui mais YM. Logo, eles estão invertidos. A diferença de fase aqui vai ser de 180 graus, ou seja, π radiano. Aí, o que que a gente faz? Minha amplitude resultante, 2 vezes YM, cosseno de meio vezes π. Π é 180, vamos falar em graus que fica mais fácil de analisar. 180 dividido por 2, 90. No cosseno de 90 é 0. Então, aqui nós teríamos 2 vezes a amplitude vezes 0. Tá vendo? Estão vendo na figura aqui abaixo que eu não tenho onda resultante? Então, aqui nós temos uma interferência totalmente destrutiva e minha amplitude resultante é igual a 0. Nesse primeiro é totalmente construtivo. Aqui nós temos totalmente destrutivo. E nessa última aqui, nós vamos ter isso aqui de diferença de fase. Então, o exercício já está dizendo que o meu φ é igual a 2/3 de π radiano. Aí a gente faz a mesma análise. Meu y' M vai ser 2 vezes YM, que multiplica o cosseno de meio vezes 2/3 de π. Vou simplificar, né? Corto, π sobre 3. Então, nós vamos ter π sobre 3, 180 dividido por 3 dá 60. 2 vezes a amplitude vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 vale meio, pessoal. Então, vezes meio, corto esse daqui com esse daqui, a amplitude resultante, então, tem a mesma amplitude das ondas que estão interferindo. Tá? Então, aqui nós vamos ter uma interferência parcialmente construtiva. Conseguiram me acompanhar aí, pessoal? Sim, professor. Eu faltei uma aula, professora, e parece que a senhora está falando grego. Pois é, mas daí também tu não me ajuda, né, Fernanda? Você faltou uma aula e chegou atrasado. Eu dei toda a revisão da aula passada. Aqui, ó. A senhora está certa, o que a senhora quer que eu fale? Aqui, ó. Aqui, ó. Revisei tudo. Tá em preto, tá revisado. Mas assim, ó. Te acalma. A senhora vai enviar a gravação depois? Sim, vou Tá enviar. bom. Aí tu assiste lá os primeiros e, na verdade, vai assistir de novo inteiro, né? Sim. Então, aqui, totalmente construtivo, totalmente destrutivo e parcialmente. Aumenta. Vai aumentar, não? Aí. Parcialmente construtivo. Mesmo que seja, que fique igual, tá, pessoal? A gente chama de parcialmente construtivo. Vamos lá. Nesses outros slides aqui, foi exatamente. Tá exatamente descrito o que eu tinha feito, olha, ó. 2 vezes YM, interferência construtiva, destrutiva, e aqui parcialmente construtiva. Vamos lá, pessoal, vamos ao nosso exemplo. Tirem suas calculadoras debaixo do travesseiro para calcular aqui esse exercício.
Duas ondas senoidais idênticas se propagam no mesmo sentido ao longo de uma corda esticada, e elas interferem uma na outra. A amplitude de cada onda é 9,8 milímetros, e a diferença de fase entre elas é de 100 graus. A pergunta é: qual que é a amplitude da onda resultante? Qual que é a amplitude da onda resultante e qual é o tipo de interferência? Se é uma interferência construtiva ou uma destrutiva ou parcialmente construtiva. Vamos lá. Vou dar para vocês 5 minutinhos aí. 5 minutinhos e quero a resposta ali no chat. Ó, a sala tá quase cheia aí, ó. Tá faltando um Luiz. E alguém sabe do Gustavo? Ele saiu do grupo? Será que ele desistiu? Bom, faça aí, eu vou buscar um café.
Voltei e não tem resposta no meu chat. Nem do Alisson, que deve estar lá acompanhando os slides, e tem nas notas a resposta, eu acho. É que eu tô com... Tipo, não dá, eu não consigo ver os dois ao mesmo tempo no iPad. Aí eu Ah, tô entendi. com... Entendeu? Aham. Bem que dá de deixar pequenininho aqui no canto, mas Vai ficar ruim. tá ruim. É. A Heloísa tá digitando. Mas deixa eu ver aqui. Ó, esse exercício aqui é só para confundir a cabeça de vocês, porque eu fico falando radiano, radiano, radiano e dei graus ali. Mas não tem problema, tá, pessoal? A única coisa que tem que fazer lá na calculadora É 12, é é 12, professora? 12,6. Milímetro, né? 12,6 milímetros. A única coisa que tem que fazer é mudar a calculadora daí para graus. Ó, a equação, pessoal, a equação da onda resultante é aquela equação gigantesca, mas aquilo que eu falei, a gente está interessado no y' m, que vai ser 2 vezes YM, o cosseno de meio de φ. Então, aqui, nós teremos 2 vezes a amplitude da onda, 9,8. Então, 2 vezes 9,8 vezes o cosseno de φ dividido por 2. 100 graus. 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 dá 50. Então, eu vou multiplicar 2,9 vezes 9,8 vezes o cosseno de 100. Isso daqui vai dar 12,6, se não me falha a memória, milímetros, certo? Então, a onda resultante, ela vai ter uma amplitude resultante de 12,6 milímetros. Ela aumentou, né? Ela saiu de 9,8, foi para 12,6. Então, a nossa interferência aqui é parcialmente construtiva. Seria totalmente construtiva se ela fosse para o dobro, né? 9,8 vezes 2 dá 19,6. Então, se a gente encontrasse 19,6, aí a gente teria uma interferência parcialmente construtiva. Parcialmente não, totalmente construtiva. Se fosse menor, até a gente poderia dizer, menor que 9,8, poderia dizer parcialmente destrutiva, né? Mas isso é bem difícil de acontecer, tá? E se fosse zero, totalmente destrutivo. Beleza? Posso seguir? Professora, Pode. ali a senhora multiplica 2 vezes 9,8 porque a amplitude delas são iguais. Se fossem amplitudes diferentes, aí a gente somaria. Não, é porque essa condição aqui, Fernanda, as ondas elas são iguais. Deixa eu voltar aqui, ó. Expressão válida para ondas que se diferem apenas na diferença de fase. Logo, de mesma amplitude, mesmo número de onda, mesma frequência angular. Tá? Se Obrigada. elas fossem de amplitudes diferentes, aí a gente ia ter outra condição. Mas como geralmente as ondas elas são formadas pela, como é que eu posso dizer? Elas possuem a mesma frequência,
elas são formadas, são geradas por uma mesma perturbação, então a amplitude vai ser igual. Então, a gente viu ondas se propagando numa mesma direção. Agora, quando eu tenho ondas que estão se propagando em sentidos opostos, ou seja, uma onda positiva e outra negativa, a gente tem outro padrão se formando. E daí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper esse slide aqui e vou compartilhar outra coisa com vocês. Compartilhar o outro para a gente ver essa movimentação aqui. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. E eu vou compartilhar outra telinha. Outra janela. Deixa eu só fazer os ajustes aqui. Para eu ver o chat de vocês. Ó, um instantinho. Aqui. Bom, vocês estão vendo aqui esse meu slide se movendo e a figura se movendo? Sim. Uhum. Sim, professor. Beleza. Então, deixa eu descer aqui. Que eu quero mostrar o que acontece. Cadê? Aqui. Então, o que aconteceria se duas ondas numa corda se propagando em sentidos opostos? Então, aqui, pessoal, a onda azul, ela está se propagando no sentido positivo, ou seja, da esquerda para a direita. E a vermelha, ela está se propagando no sentido oposto, no sentido negativo. Então, a onda azul e a onda vermelha, elas possuem as mesmas características, mesma amplitude, mesma frequência angular, mesmo número de onda. A única diferença entre elas é que uma se propaga no sentido positivo e outra no sentido negativo. Então, nós vamos ter lá a diferença no sinal algébrico da fase, né? O que eu quero que vocês observem é o preto. O preto é a onda resultante, certo? E essa onda resultante, ela não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Ela fica oscilando ali, mas ela fica parada. Vocês conseguem perceber isso? Ó, não tem movimentação nenhuma. Então, isso nós chamamos de onda estacionária. Então, toda vez que eu tenho onda se propagando em sentidos opostos, a interferência entre elas gera uma onda estacionária. E aí, graficamente dessa interferência, eu vou ter regiões aqui, que são os pontinhos em vermelho, que nós chamaremos de nós, e é mais ou menos aqui, ó, nós vamos ter local onde nós temos a amplitude máxima dessa minha onda, né, onde ela atinge seu valor máximo, que nós vamos chamar de ventres, certo? É o que está dizendo aqui. Então, nestas ondas resultantes, nessas ondas resultantes,
há pontos onde a corda não se move, que são chamados de nós. Então, seriam esses pontinhos aqui, são os nossos nós. E entre os nós, temos os antinós, ou ventres, onde a amplitude das ondas ela é máxima. Então, aqui seriam os nossos ventres. Certo? Então, chamamos estas ondas de ondas estacionárias, pois a onda não se move nem para a direita, nem para a esquerda, tá? Quando eu estou na sala, pessoal, eu consigo, lá na projeção, eu consigo congelar a tela para mostrar para vocês. Aqui eu não vou conseguir, acho que não tem como eu congelar. Mas o que eu quero que vocês observem é o seguinte, que no instante em que as ondas elas estão juntas, elas estão uma em cima da outra, ou seja, a diferença de fase é igual a zero, o momento onde eu vou ter aqui a minha amplitude máxima, quando a minha onda alcança aqui os valores máximos de amplitude. E quando elas estão invertidas, ou seja, a minha diferença de fase entre elas é de π radianos, 180 graus, a minha onda resultante ela é nula. Ela fica zero, né? É bem quando ela passa na origem, tá? Então, é isso que acontece. E nos valores intermediários ali, a gente vai ter amplitudes intermediárias, ou seja, as posições aqui. O que não vai variar são essas posições, onde eu tenho sempre zero, amplitude igual a zero. E essa região, a única região onde eu vou ter amplitude máxima é aqui na posição dos ventres, certo? Então, o nó e o ventre. Então, assumindo essas ondas senoidais de mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, que se propagam em sentidos opostos, sua interferência multa produz uma onda estacionária. E aí, agora eu vou parar de compartilhar esse aqui e vou compartilhar de novo um outro arquivo, porque aí o que eu rabiscar depois eu consigo mandar para vocês. Então, aqui a onda estacionária. Então, aqui, mesmo sendo em sentidos opostos, o princípio de superposição de ondas se mantém, tá, pessoal? Aquela minha onda preta estacionária vai ter uma equação resultante. Meu y' aqui de x e de t, ele vai continuar sendo a soma, né, do meu y1, que é função da posição e do tempo, com o meu y2, que é a função da posição e do tempo, certo? Agora, o meu y1 é a onda azul, que está se propagando no sentido positivo, então ela é menos ômega t aqui dentro da fase. Já a onda vermelha, ela está se propagando no sentido negativo, então ela vai ser mais ômega t, certo? E o que difere uma onda da outra, uma equação da outra, é apenas esse sinal algébrico. Lá do princípio de superposição, a gente vai somar YM seno de kx menos ômega t com YM seno de kx mais ômega t. A relação continua sendo a mesma, né? De 2 seno de alfa mais seno de beta. O que eu vou acrescentar é que cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. E aplicando essas relações, né, substituindo as fases, nós vamos encontrar que a equação da onda resultante vai ser igual 2 vezes a amplitude, vezes o seno de kx, vezes o cosseno de ômega t, tá? Então, aqui, essa é a equação da onda resultante, aonde nós temos o termo de amplitude
Esse aqui seria o meu y' e o meu termo oscilatório, aqui oscilante, né? Cosseno de ômega t. O que eu quero que vocês observem, pessoal, que quando as ondas se propagam em uma mesma direção, que era o exemplo que nós estávamos vendo anteriormente, a amplitude resultante, ó, vou escrever aqui em cima, só para a gente comparar, 2 vezes YM, cosseno de meio de φ. Quando nós tínhamos duas ondas se propagando numa mesma direção, ela só depende do φ, só depende da constante de fase. Agora, quando elas se propagam em sentidos opostos, que nós temos a formação de uma onda estacionária, essa amplitude depende de quem, ó? De Kx. Se K é constante, né, só vai depender de X. Por quê? Lembrando que se eu coloco um gráfico aqui, ó, deslocamento Y e aqui posição X, esse meu deslocamento, ele vai depender, por exemplo, nessa posição X aqui, no X1, se eu puxar para cá, eu tenho um Y1. Aqui no X2, eu tenho um Y2. Então, ele depende dessa posição de X. E ela é senoidal por quê? Porque fica oscilando entre valores de -1 até 1, passando por 0, né? Porque, ora, essa amplitude vai ser máxima, positiva, ora vai ser igual a 0, ora vai ser igual a -1, tá? Vocês conseguem perceber isso? Conseguem entender isso que eu tô me referindo? Silêncio é preocupante. Tô assistindo. Tá bom. Beleza? Estamos Mas aqui, o- professor. Estamos Tá. copiando tudo aqui. Entendi. Não, mas é que aqui, pessoal, eu só queria que vocês observassem, né, que é um seno aqui porque ele vai ficar oscilando também, né, valores máximos e mínimos. E se depende de X, pessoal, eu consigo, ó, por exemplo, eu consigo dizer que X eu vou ter um nó e que X, que posição eu vou ter um ventre. E isso vai acontecer quando, por exemplo, no nó, nesse pontinho aqui, essa minha amplitude resultante vai ser sempre um valor igual a 0, não tem deslocamento nos nós. E o ventre vai ser o valor, sempre o valor que eu tenho o deslocamento máximo, que vai ser 2 vezes YM, que é onde o seno de Kx for igual a 1, certo? Então, eu tenho condições para que o seno seja igual a 1 ou o seno seja igual a -1. Por isso, eu consigo determinar tanto a posição dos nós quanto a posição dos ventres. Que é isso que está sendo dito nas próximas. Já volto nesse exemplo, tá? Nos próximos slides. Então, só para comparar as duas equações. Ondas que se propagam no sentido positivo de x com φ igual a 0, φ igual a 0, não, com diferença de fase φ, a onda resultante tem essa equação aqui. Agora, ondas que se propagam em sentidos opostos, ondas estacionárias, tem essa expressão aqui, tá? Aqui não é exemplo, aqui é o slide normal. Então, a amplitude de uma onda é sempre positiva, mas como o seno de Kx pode ser um valor negativo, nós vamos tomar o seu módulo.
Uma onda progressiva tem amplitude igual para todos os pontos, e isso não é verdade para a onda estacionária. A amplitude de cada ponto depende do valor de x, ou seja, depende da sua posição. Então, aqui, ó, para alguns valores de K, a amplitude da onda é nula. Isso aqui coincide nas posições que nós temos os nossos nós. Então, seno de Kx é igual a zero, só é verdade se Kx for igual ao número inteiro de π radianos. Por quê? Seno de zero é zero. Seno de 180 é zero. Seno de 360 é zero. E assim sucessivamente, 520, 620, assim, toda vez que eu tenho um número inteiro multiplicado por π, ele vai ser igual a zero. Nessas condições, pessoal, se eu faço essa relação e eu coloco o K igual a 2π sobre lambda, nossa relação do número de onda, a gente consegue definir que a posição x de um nó vai ser igual a n, aí vai ser o número do nó, né? Ele pode ser o nó na posição 0, o segundo nó, primeiro nó, segundo nó, terceiro nó e assim sucessivamente. E ele vai ser, então, n que multiplica o comprimento de onda dividido por 2. Então, a gente tem que cada nó vizinho está separado por metade do comprimento de onda. Vou voltar lá na figura. Já está toda rabiscada. Eu tenho um nó aqui. Um comprimento de onda é toda essa distância aqui, um lambda. Então, se o nó está aqui, o outro nó está distanciado dele de lambda sobre 2. Então, essa distância aqui, lambda sobre 2. Mais meio comprimento de onda, tem o outro nó. E assim sucessivamente. A mesma coisa acontece para os ventres, tá, pessoal? Vocês vão observar que os ventres também estão separados um do outro de metade de comprimento de onda. E a equação para eu encontrar a posição, né? Uma vez que a gente ainda vai tomar que o seno de Kx tem que ser igual a 1, e aqui agora, essa condição é verdadeira quando eu tenho meio, né? N mais meio que multiplica o π, aí a posição do ventre, ela é dada aqui, N mais meio que multiplica lambda sobre 2. Então, o x do ventre é isso aqui, o x do nó vai ser n lambda sobre 2. Aí a gente consegue. Encontrando o primeiro, a posição do primeiro, a gente já consegue ir somando metade do comprimento de onda e encontra as posições dos demais, tá? E a boa notícia, pessoal, que eu disse para vocês que a gente ia chegar no slide 60, esse é o slide número 59. Nem doeu tanto, ó, são 10 e 10, vamos terminar no máximo 10 e 20 aqui, nossa aulinha. Então, duas ondas, vamos pegar esse exemplo aqui, duas ondas propagando-se em sentidos opostos produzem uma onda estacionária. As funções de onda individuais são, aqui teve um errinho aqui na hora de salvar o PDF. Aqui seria y1 e o y2, tá? Então, a equação da onda 1 é 4 seno de 3x menos 2t, e a y2, 4 seno de 3x mais 2t, onde x e y estão em centímetros. Então, aqui, pessoal, notem o seguinte, as duas ondas possuem mesma amplitude, mesmo número de onda, mesma frequência angular, beleza? Se elas vão interagir, né, só estão se movendo no sentido oposto. Se elas vão interagir, a nossa equação da onda resultante, meu y' de x e de t, vai ter que característica? Já esqueci a equação. É 2 vezes a amplitude, ym,
seno de kx que multiplica o cosseno de ômega t, né? Essa é a nossa equação. Então, nós vamos ter que, pegando os nossos valores aqui, a equação dessa onda resultante vai ser 2 vezes 4, 8, né? 8, que multiplica o seno de 3 vezes x, 3x, cosseno de 2t. Então, essa é a equação da onda resultante. O que eu estou pedindo aqui é para encontrar o deslocamento máximo da partícula no meio no x igual a 2,3 centímetros. Então, o que eu quero? Eu quero saber quanto que vale esse meu YM aqui quando x é igual a 2,3. Vamos lá, vou fazer com vocês aqui. Só preciso de alguém que tenha uma calculadora, porque a minha calculadora ficou lá no laboratório de física. Esqueci de trazer ele para casa. Pode falar. Então, o que nós vamos multiplicar aqui? Meu y'. Eu vou multiplicar 8 pelo seno de 3 vezes 2,3. Mas tem um porém, pessoal. Vamos analisar se a calculadora da Fernanda tem que estar em radianos ou em em degree ou em graus. A pessoa tá chique, bilíngue. O meu número de onda aqui, se x está em centímetros, ele vai ser radiano por centímetro. É a unidade dele no SI. Então, aqui, ó, eu tenho radiano por centímetro vezes um x que está em centímetros. Cancelo, cancelo. Calculadora tem que estar em radianos. Então, a Fernanda vai apertar lá. 8 vezes o seno, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6. Seno de 6,9 radianos. É isso que você tem que fazer aí na calculadora. Em radianos fica 4,63, se estiver certo. 4,63. Vamos analisar se o nosso resultado parece estar certo. 4,63 centímetros. Bom, a gente sabe que esse valor que ela estava encontrando ali não poderia ser maior do que 8, né? Se a gente está saindo de uma amplitude de 4 e está indo para 4,63, beleza, faz sentido. Porque se eu desenho a minha onda, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu ver se eu tenho um espaço para desenhar em algum espaço. Vou pegar aqui, ó. Pegar esse espaço em branco para desenhar. Aqui é X. E aqui é o meu Y. Eu sei que o meu Y aqui, o máximo dele é 8. Aqui é 4. Então, vamos fazer aqui. 1, 2, 3. Então, era em 2,3. Né? Então, mais ou menos aqui, eu vou ter 4,63. Aqui mais para baixo. E aí, vamos deixar guardada essa informação. Então, é plausível. Acredito que seja mesmo 4,63. Está em radianos? É isso. Por que eu vou deixar esse
essa posição guardada? Porque está dizendo o seguinte, ó, na letra B. Ah, tem a resposta. Aqui, ó, 4,6, tá certo. Eu tinha esquecido, pessoal. Me desculpa. Por que que eu estou guardando essa informação? Porque na letra B está pedindo assim, ó, encontre as posições dos nós e dos encontre as posições dos nós e dos antinós, ou seja, dos ventres. Deixa eu apagar aqui que eu vou ter que fazer a resolução aqui. Se bem que se tem a resposta lá, vai ter a resposta aqui embaixo também. Ah, tem sim. Vou usar aquele espaço para desenhar depois, então, de novo. Então, olha só. Se eu quero as posições dos nós, o x dos nós é n, que multiplica lambda sobre 2. O nosso exercício não traz o lambda, ele só traz o k. O k, vou pegar aqui, ó. O K que é dado lá é 3 radiano por centímetro. Certo? E esse K, ele é igual a quê? É igual a 2π sobre lambda. Então, inclusive, a gente pode até calcular o comprimento de onda. Então, o que que eu vou fazer, ó? Lambda, se eu isolo o lambda aqui, o meu lambda vai ser igual a 2π dividido por 3. O meu Lucas e a Isa estão ouvindo, tá? Oi? Tá bom? O Fernando tá com a... Tá aberto o seu Tô microfone. aqui, só fui pegar um café. Tá. Então, a 2/3 de π é o meu comprimento de onda. Então, se eu isolar ele, se eu substituir ele aqui, ó, n vezes 2π sobre 3 dividido por 2. Então, cancelo, cancelo. O x do nó vai ser n vezes π sobre 3. E do antinó, se eu faço a mesma... 2,09 deu o meu. 2,09 Isso. para n igual a 1? 2π sobre 3, deu 2,09. Aqui. 2,09. É o nosso comprimento de onda. Oba, a gente vai precisar dessa informação. E faz agora, Fernanda, π dividido por 3. 1,05. 1,05. Beleza. Agora, do antinó nós vamos ter n, substituindo aqui, vai ficar n vezes π dividido por 6. Então, faz aí, por gentileza, π dividido por 6, que vai dar metade de 1,05? 0,52. 52. Fechou. Olha só, pessoal, vou pegar essas informações e vou desenhar a minha onda agora. Meu nó, eu tenho um nó em 0,52. Perdão, eu tenho um ventre em 0,52 e eu tenho um nó em 1,05. Lembrando que para uma onda estacionária, talvez eu não tenha dito, então não é lembrando, é falando, né? A nossa origem aqui, o primeiro nó tá ali na origem. Então, eu vou colocar aqui, ó, meu Y, meu X. Então, eu sei que um comprimento de onda, um lambda, é 2,09. Então, vamos colocar aqui. E vou colocar esses dados aqui, ó. Então, 0,52. Então, aqui, 0,52. Aí, aqui eu vou ter 1,05. E aqui vou ter mais um valor, e aqui eu vou ter 2,09, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte,
que em 0,52 eu tenho quem? Um ventre, certo? Um antinó. E em 1,05 eu tenho um nó. Então, vamos desenhar isso. Então, meu primeiro nó vai estar aqui. O meu outro nó vai estar aqui. E metade de comprimento de onda eu vou ter o próximo nó aqui. E aqui, entre os nós, eu tenho os antinós. Então, eu vou dizer que nessa posição eu vou ter, qual que é a cor que eu tinha pego aqui? Um deslocamento de 8 centímetros, que é o máximo que a gente pode ter, né? Então, aqui eu vou ter isso daqui. E aqui, menos 8. Eu vou ter isso daqui. Faz o seguinte para mim, Fernanda, quanto que é Pode falar. 2,09 mais 0,52? 2,61. Beleza. Então, aqui eu vou ter outro ventre. Então, a minha onda, ela tem essa cara aqui, ó. Meu desenho maravilhoso. Vou pegar uma cor verde, não usei verde hoje. Minha onda resultante faz isso. Deixa eu ver se na segunda vez fica melhor. Então tá, melhorou. Deixa eu só apagar esse aqui. Certo? Então, essa é minha onda resultante. O que que a gente está dizendo quando a gente perguntou aqui nesse exercício? Encontre o deslocamento máximo de uma partícula do meio em 2,3 centímetros, que a gente encontrou 4,6. Opa, cadê? Eu estou dizendo que em 2,3, ou seja, mais ou menos aqui, ó, que é 2,6, metade é 2,3, que aqui, nessa posição, esse deslocamento aqui, peraí, vale 4,6 centímetros. Então, de novo, faz sentido a resposta que nós encontramos. Certo? Conseguiram entender esse meu desenho maravilhoso aqui? Vai dizer que eu não sou uma artista. Deu pra entender, deu. Entendeu? Deu, professor, deu de entender. Sim. Show. Então tá. Então chegamos na nossa meta de hoje. Ó, falei que 10h20. 10h20 ia terminar. Pessoal, o que que vai ficar faltando para a gente finalizar o nosso conteúdo aqui de ondas? A gente vai ficar faltando falar sobre ondas estacionárias em cordas, mas isso daqui eu vou falar lá no laboratório, porque daí eu consigo mostrar para vocês tudo isso aqui, ó, acontecendo no experimento, que é bem interessante, que é o que acontece, por exemplo, em uma corda de violão, né, para sair o som, as notas bem certinho, os harmônicos. Então, para a gente finalizar, só ficaram faltando esse slide aqui é o 60, fui até 2 a mais. 62 e 70, só vai ficar faltando esses 8 slides para a gente finalizar, mas daí isso aqui a gente faz lá no laboratório, vendo na prática como é que funcionam essas ondas estacionárias em cordas. Certo? Deixa eu voltar. Vou fazer na frente de vocês. Fazer na frente de vocês. Como é que eu salvo isso aqui? Vou salvar.
Tá salvo. E eu vou mandar aqui, ó, agora para vocês esse arquivo, que tá o arquivo rabiscado. Carregar desse dispositivo. Área de trabalho. Cadê o Univale aqui? Vale, física 2. Agora deixa eu achar o arquivo. Ondas mecânicas online. Vou enviar. Só alguém baixa aí para mim, por gentileza, e vê se foi os rabiscados que eu fiz nele.